Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Oiê! Tudo bom? Lindas, lindos são vocês. A gente aqui sempre junto, né? Mais uma segunda-feira. Hoje, dia 14 de agosto. Uma semaninha que se passou rapidinho, né, gente? Tá voando. Tá voando. E como eu sempre falo, espero que vocês tenham tido uma semana produtiva, como a gente sempre pede, produtiva, com os desafios que vêm na nossa vida, mas que com cada evangelho que a gente tem, que a gente faz, vem um ensinamento de Jesus e a gente fica mais preparado, né? Mais pronto para aquele desafio, para aquele problema que aparece, né? Seja na família, seja no trabalho, na escola, na faculdade. Mas eu tenho certeza que a gente tá passando pelas provas, gente. Eu tenho certeza, né? Boa noite a todos. Você sabe que às vezes eu sempre esqueço de falar, né? Outras pessoas assistem em outros horários, né? O Evangelho, bom dia, boa tarde. De qualquer forma, estamos juntos mais uma vez, todo mundo junto, unido, num único objetivo, né? Com um único foco, que é Jesus. As lições de Jesus, né? O Evangelho. Passar por essa encarnação, a gente vai até comentar sobre isso, passar por essa encarnação de uma forma mais leve, né? Independentemente do que a gente tenha passado lá para trás nessa existência, né? A gente sempre tem que levar em consideração, né, gente, o que a gente é hoje e o que a gente era há, sei lá, há 5 anos para trás. Acho que a gente não precisa nem ir tão longe, né? Que seja há 2 anos, quando a gente iniciou, né, o nosso evangelho aqui online. Eu tenho certeza que a gente está muito melhor. Hoje a gente consegue um problema que a gente teve lá no passado. Hoje a gente olharia, a gente iria encarar de uma outra forma, né, com outro olhar. Como a gente sempre fala, a gente tá começando já, com certeza a gente já começou a colocar menos peso em muitos problemas que aparecem, né, pra gente. Ou seja, a gente consegue solucionar de uma forma melhor, mais pacífica, mais branda, sem magoar o outro, sem machucar, sem precisar desse artifício, né? Do magoado, machucado, humilhar. A gente sabe que hoje isso não pode mais caber na nossa vida, né? Eu fico muito feliz por todos nós. Então é isso. Mais um evangelho iniciando. Vão pegando água de vocês. A minha garrafinha tá aqui, né? Individual. Eu gosto sempre de lembrar, se tiver alguém iniciando hoje, primeira vez. Eu até hoje eu achei muito legal. Eu estava conversando com uma aluna, o marido dela são os dois evangélicos, né? Mas ela é muito aberta para, né, para tudo. A mãe dela é espírita, então, e o marido dela é mais evangélico, né? Segue mais a linha evangélica. E ela fala: Paula, o meu marido, não vou citar nomes, tá? O meu marido, ele tá me surpreendendo a cada dia. Ela falou: eu acho que ele é espírita e não sabe. Eu falei pra ela: não é que ele
brincadeiras à parte, né? Ele continua sendo evangélico, mas ele, com a tua convivência, né? A gente conversa muito sobre espiritismo, né? Eu falo que as nossas aulas são personal com evangelização, né? Então, a gente vai se transformando, a gente vai contaminando as pessoas que convivem com a gente. Então, eu lembrei da água, né? Ela falou, Paula, você não acredita? Ele me pediu para colocar água quando for dormir. Falei, perfeito, né? Inclusive, a espiritualidade fala que isso é muito legal, é correto, né? Você colocar um copo de água antes de dormir. Hoje a gente está fazendo o nosso evangelho, tudo bem, né? Mas no dia a dia, se você quiser colocar um copo de água do lado da sua cama, né? Na cabeceira, no criado mudo. E quando você acordar, a primeira coisa, você vai ter aquele pensamento de gratidão, né? De pedir para Deus que o seu dia seja abençoado, o dia de todos aqueles que você convive, e ao mesmo tempo tomar aquela água que a espiritualidade passou lá e deixou. Enfim, ele está fazendo isso. Por que eu estou falando isso, né? Uma coisa vai puxando a outra. Aquela frase, quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor, é isso, né? Então a gente acaba fazendo uma caridade sem perceber. Eu tô tendo atitudes que o outro tá vendo, que tá mudando a minha vida, que tá fazendo com que eu caminhe melhor, com que as coisas aconteçam mais na minha vida. Aí a gente entra no nosso capítulo de hoje. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então vamos fazer a nossa, pra gente não se prolongar muito, já se passou 8 minutos do nosso evangelho. Vai mandando aviãozinho pros amigos, pra família, tá? Pra gente, quanto mais pessoas se transformarem, melhor pro mundo, melhor pro planeta. Trabalho de passarinho, né? A gente vai fazendo, mas vale muito. A gente está ajudando na regeneração, a gente está ajudando na transição planetária. Não se subestimem, tá? Então, pegando a água de vocês, eu vou entrar na nossa mensagem. Hoje é mensagem número ímpar, semana passada foi par, tá? Então, vamos lá com essa energia, com a espiritualidade já pronta na nossa casa, no nosso lar, gente, não duvidem disso, tá? Já existe uma turminha junto da gente, os amigos benfeitores que vêm acompanhar a gente no Evangelho e trazem irmãos que precisam dessa energia, precisam dessa vibração, precisam desse contato com a gente. Olha que coisa linda. A gente pode não estar vendo, mas existe. Sente. Entra nessa energia do Evangelho. Eu sempre falo, às vezes pode ser que você sinta durante o Evangelho um carinho no nariz, um toque no cabelo, um carinho na perna. É a espiritualidade dizendo, a gente está aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver o que eles estão guardando pra gente, qual mensagem a gente vai receber hoje. Ímpar, né? Número 75 do Gotas de Esperança. Como é possível somente receber benefícios sem dar nada em troca? Os outros são seu reflexo. Se você os amar, receberá amor de volta.
mas dando-lhes apenas azedume e maus tratos, terá que se defrontar com isso de retorno. Lembre-se sempre disso e jamais alimente maus pensamentos. O pessimismo é tóxico, destruidor. Se você propiciar alegria aos outros, desfrutará de alegria futura. A felicidade nasce do bem desinteressado. A felicidade nasce do bem desinteressado. A gente lembra da frase do Chico, né? Fazer o bem sem olhar a quem. É claro que a gente está aprendendo no Evangelho que quanto mais a gente se transforma, quanto mais a gente traz a palavra de Jesus, os ensinamentos de Deus, né? As leis divinas, quanto mais a gente pratica as leis divinas, mais a gente recebe também porrada, né? Para falar o português nosso, mais paulada a gente recebe. E o que eles falam aqui no Evangelho, que a gente aprendeu no Evangelho passado? Se você estiver sendo odiado por isso, por este motivo, por estar falando de Jesus, você está no caminho certo. Não olha para trás, segue, porque a nossa recompensa, como eles falam, não é aqui, é no outro plano. E quanto mais a gente praticar essa felicidade desinteressada, né, que nasce do bem desinteressado, mais a gente consegue viver melhor, mais fácil a gente consegue evoluir, desenvolver os bons sentimentos. Porque sempre vale a pena caminhar no bem, mesmo levando porrada, mesmo levando soco, né? Socos, entre aspas. Sempre vai valer a pena. Então eu vou pedir para você fechar os olhos, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Fecha os olhos. Sente o teu coração, sente o teu batimento cardíaco. Estamos todos reunidos nessa vibração. Mentaliza a imagem de Jesus no seu lar. Vamos transmitir para Ele a nossa gratidão, pedindo para que a gente possa, nessa comunhão de sentimentos, de amor, de caridade, que a gente possa, que Ele nos ajude a absorver cada palavra dEle, cada palavra do Evangelho. Que sejamos merecedores de curas que serão realizadas durante o Evangelho. Curas físicas, curas emocionais, curas espirituais, de sofrimentos que a gente esteja passando. Que a nossa fé seja fortalecida. Que a gente tenha cada vez mais forte dentro de nós que tudo passa. Que a gente te ama, querido Mestre, que a gente precisa dos seus ensinamentos, a gente precisa do Senhor nas nossas vidas.
Agradecemos a espiritualidade, responsável pela limpeza dos nossos lares, trazendo as curas, limpando todos os sentimentos de mágoa, de raiva, de inveja, de vingança, fazendo toda a limpeza e trazendo a paz, trazendo amor para toda a família. Agradecemos a espiritualidade responsável pelos passes, pelas curas, pelas águas que serão fluidificadas. Agradecemos aos nossos mentores que estão do nosso lado, felizes e orgulhosos. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Bem-vindo para todo mundo, boa noite. Muito bem-vindo. Hoje é ímpar, isso mesmo. Então vamos lá, gente. Se você tiver o Evangelho, a gente vai iniciar o capítulo 25, tá? Se você não tem problema. Vamos só ouvir a mensagem. Lembrando, gente, procura ficar sempre em estado de alerta, né? Para que você não durma durante o Evangelho, tá bom? Para que você ouça a mensagem, ouça a lição de Jesus. Então procura sempre estar sentado, tá? Em posição confortável, mas que você não relaxe demais, tá? Então capítulo 25, buscai e achareis. Esse capítulo é muito importante. Todos são, né? A gente vai ler o primeiro item, que é o ajuda-te e o céu te ajudará. Que é o que a gente está fazendo, né, gente? O Evangelho fazendo a transformação. A gente está fazendo a nossa parte, eu tenho certeza. Tá lá em Mateus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá para aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se então, sendo maus como sois, ele falando pra gente, né? Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, conquanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens para aqueles que lhes pedem. Aí vem a explicação de Kardec. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, né? Buscai e achareis. Trabalha, ajuda-te e o céu te ajudará. Tem que progredir, é o progresso. Porque o progresso, olha que interessante o que eles falam, o que ele fala. O progresso é filho do trabalho. Se eu trabalho, eu vou ter o progresso. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Eu não fico estagnada. Então, uma coisa puxa a outra. Progresso,
trabalho, inteligência. Na infância da humanidade, ele fala, gente, o que é a infância da humanidade? É lá na era primitiva, que a gente já passou por ela, né? Os homens primitivos. Na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão para procurar a sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries, quer dizer, das tragédias, né? Ele usava a inteligência para isso, para se preservar das tragédias e de se defender dos inimigos, não é? Assim que a gente aprendeu, né? Que a gente vê. Mas Deus lhe deu para o homem, a mais do que o animal, a mais do que pro animal, né? O desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele, quer dizer, que impulsiona o homem a procurar os meios de melhorar a sua posição. Coisa que o animal não tem, né, gente? Então Deus deu para o homem esse desejo de se melhorar, de progredir, para melhorar a sua posição. Esse desejo que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por isso que a gente fala assim, né, gente? A gente ouve tantas pessoas falando, nossa, que o mundo tá muito pior. Nunca. Olha para trás. Olha para trás. Tudo que a gente tem hoje, né? É só a gente olhar no nosso ambiente. Tudo que facilita a nossa vida. A gente não precisa mais correr, se defender dos inimigos à toa, matar animal para comer, né? Então Deus deu esse desejo da gente se melhorar, ficar inteligente e fazer esse aperfeiçoamento para o nosso bem. Através das suas pesquisas, a inteligência aumenta do homem, a sua moral se depura. Então é tudo consequência. Pelas necessidades do corpo, seguem as necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Ou seja, então, isso a gente pode trazer até para a nossa vida, né? Eu sou uma pessoa, esse alimento material, né, gente? Não é só o arroz, feijão. Então, eu sou uma pessoa que me alimento de riqueza, né? Das coisas da terra, das ilusões. Vai chegar uma hora que o alimento espiritual vai se fazer necessário. Então eu passo da selvageria para a civilização. Mais uma vez, é o que a gente está fazendo, indo atrás do espiritual e deixando um pouquinho para trás o nosso lado material, o nosso lado animal, instinto. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida, essa parte é bem interessante o que ele fala, gente, que a gente, muitos de nós não pensam. O progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo num grande número. Como então, olha a pergunta, como então a humanidade poderia progredir sem a existência da
como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que seria a nossa evolução se a alma não evoluísse? As almas, indo-se cada dia para não voltarem mais, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Você imagina, gente, a gente desencarna, volta para o plano espiritual e não volta mais. Como seria a evolução? A gente ainda estaria no primitivo, no primitivismo. Não haveria, então, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. Então, quer dizer, hoje eu sou uma pessoa que eu desenvolvi bastante o meu lado intelectual para poder desenvolver a roda. Aí eu desencarno. Tá. Aí eu volto. Ou eu não volto mais. Outros espíritos são criados. Eu não volto mais para cá. Como é que eu vou passar esse meu conhecimento? Faz todo sentido, né? A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie para a civilização material e desta para a civilização moral. Então sai do primitivismo, vai para a parte material e depois para a moral, evoluindo a cada reencarnação, a cada nova existência. Não faria sentido nenhum a gente desencarnar e acabou. A gente ainda está lá na era medieval, nem medieval, né? Na era primitiva. Então isso tudo aqui, a gente está indo para o final da leitura, para ele explicar a importância da lei do trabalho e da lei do progresso. Para a gente entender o ajuda-te e o céu te ajudará. Aí ele pede para ver no capítulo 4, gente, eu não vou ler, tá? Sobre essa pré-existência da alma, tá? Lá no capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? Capítulo 4, o item 17, que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, ou seja, várias encarnações, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. A gente não entender nada, né? Então, tá lá no capítulo 4. Eu não vou ler ele inteiro para a gente não se demorar. Continuando. Se Deus houvesse isentado, olha só, continuando. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. É claro. Né? Eu vou até puxar a sardinha para minha área, né? Que eu sou da educação física. Se a gente não trabalha o nosso corpo físico, eu sempre falo isso, né? Se a gente não praticar uma atividade, a gente vai chegar, se chegar, né, na terceira idade, ou cheio de dor, com pouca mobilidade, ou com nenhuma mobilidade. Porque o corpo feito de músculo, ele precisa ser trabalhado
para que ele lá no futuro, a gente tenha um esqueleto e esse esqueleto precisa de um músculo forte para ficar em pé. Se o meu músculo é fraco, a tendência é eu curvando até, como eu falei, ter uma pouca mobilidade, ou ficar numa cama ou numa cadeira de roda. Então, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado, ele continua, do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, né? O que é infância aqui que ele fala, gente? No estado de instinto animal. Se a gente não trabalha a nossa inteligência, a gente vive uma vida selvagem, uma vida animal, tudo é instinto. E a gente sabe disso. Por isso, Deus lhe fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, ainda numa única existência, você pode trabalhar e ver a tua obra, o que você fez em prol de outras pessoas, né? E a gente pode ir até mais, né, gente? Pessoas que já desencarnaram há muito tempo, sei lá, vou dar um exemplo bem simples aqui, gente, sei lá, vamos colocar aí um Santos Dumont, né, que inventou o avião, trouxe, lógico que ao longo das existências dele passadas, ele foi trazendo isso, aprimorando, né, e hoje a gente não sabe se ele está reencarnado, pode ser que esteja, e hoje ele usufrui da obra que ele fez, né? Que ele mesmo fez. Olha que bacana. Então é isso. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm, ou seja, trabalho. Os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas, né, os espíritos trazendo descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar, senão o que se lhe colocasse na mão, né, tudo na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, é uma metáfora, né? Nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, se os espíritos dessem de mão beijada para os homens as invenções, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante se tornar sábio de graça. E um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Aí sim é injustiça. Aí sim não existiria a justiça de Deus. Por que que ele pode e eu não? Por que que ele consegue e eu não? Pré-existência da alma. Então ele fala, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas lhes mostrar o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhes, caminha e chegarás, encontrarás pedra sob os teus passos. Ou seja, você vai encontrar obstáculos. Olha e as tira tu mesmo
Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Caminha no bem, na honestidade. As pedras vão aparecer. A gente vai te ajudar. A gente vai te dar a força, se você quiser se esforçar. Aí tem depois eu leio essa questão do livro dos médiuns, tá? No final. Vamos indo pro final. Agora, a gente leu sobre o ponto material, né? Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: peça a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Peça a força de resistir ao mal, e a tereis. Peça a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, ele faz essa comparação. O anjo de Tobias, gente, era o arcanjo Rafael, que acompanhou Tobias numa longa caminhada, numa longa e dura caminhada. Acompanhou o tempo todo. Esses espíritos nos servirão de guias. Peça bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a porta, bata a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas peça sinceramente, com fé, com fervor e com confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sabe aquela, eu quero tal coisa porque se eu não conseguir, eu nunca vou conseguir pedindo desse jeito. Sem a humildade, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. A gente ainda vive, por que a gente precisa dessa ele deixa bem claro, né, gente? Peça aos espíritos. A gente ainda vive no planeta Terra. Nós ainda somos espíritos inferiores. A gente precisa de um guia espiritual que ajuda a gente, que empurra ou tenta, né, empurrar a gente para a evolução, para progredir. Se nós não tivéssemos cada um mentor, um anjo protetor, a nossa evolução seria muito lenta, muito lenta. Por que eu estou falando isso, gente? Nos planetas ditosos, nos planetas felizes, onde a gente vai habitar um dia, os espíritos, os habitantes não precisam mais de mentores. Mas aqui a gente precisa, né? Então, peça. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Porque existem pessoas que o tempo todo tá pedindo. A gente pode até fazer uma comparação, gente. Nós, com os nossos mentores, que os nossos mentores são sempre espíritos muito mais evoluídos que a gente, né? A gente pode fazer comparação nossa com os nossos filhos.
Então, por exemplo, os nossos filhos não ficam pedindo o tempo todo. O que a gente faz muitas vezes? Faz que não tá ouvindo, sai andando. A gente sai andando. Os nossos mentores fazem isso também, gente. Se a gente é aquela pessoa que o tempo todo fica pedindo, ai meu Deus, eu preciso, o mentor, eu não sei que roupa que eu vou hoje pra balada, você me ajuda? Eu vou esperar aqui uma resposta, eu não sei que sapato eu ponho, eu não sei que carro que eu vou comprar. São perguntas, são pedidos fúteis, né? Que obviamente eles vão silenciar, não vão perder tempo. A dona Celina tá aqui com a gente. Então é claro que a gente tem que ter esse entendimento, esse filtro, né? Mas a partir do momento que eu tenho essa fé, esse fervor, essa confiança, né? A resposta vem. Só que a gente tem que estar conectado para a gente entender a resposta, porque normalmente a resposta vai vir por uma outra pessoa, por caminhos que Deus vai usar, vai utilizar, né? Então, só para a gente terminar aqui, para dar uma fortalecida nisso, a gente não pode se esquecer que a gente reencarna na Terra com um determinado planejamento reencarnatório, né? Que a gente sempre fala, lembrando que esse planejamento reencarnatório que a gente faz, gente, muitas vezes ele não é concluído e também muitas vezes não é destino final, né? O nosso planejamento ele pode mudar no meio do caminho, que também é um assunto, eu não vou me estender muito, mas a gente de vez em quando a gente já falou sobre isso, né? Da gente vir com uma programação, uma expiação e de repente eu tô sendo uma pessoa tão produtiva para Deus que a espiritualidade muda o meu caminho, muda o meu trajeto para que eu não tenha aquele sofrimento e eu continue trabalhando, que eu continue sendo servo de Deus, né? Então, planejamento é isso. Muitas vezes a gente não conclui ou ele muda. É o planejamento da nossa vida, da nossa existência, né, inteira aqui na Terra. Ninguém reencarna aqui na Terra, gente, errado, né? Ninguém reencarna por engano, exceto espíritos missionários, como um Chico Xavier, né? Que ele veio com uma missão gigante. Provavelmente não precisaria ter reencarnado aqui, mas reencarnou. Salvo essas exceções, nós reencarnamos no lugar certo, né? Então tem coisas, como ele fala aqui, que a gente vai ter que realizar, porque fazem parte do aprendizado esses nossos compromissos, né? Existem deveres que pertencem só a nós, né? A gente tem dever, provas para passar, enfim, que depende só de nós, individual. E também pertence à coletividade. Por exemplo, a minha família. Eu tenho deveres com a minha família. Para isso, a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que trabalhar. E a gente sabe que estando aqui na Terra, a gente tem que trabalhar para sobreviver. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente precisa de recursos, né? Comer, se vestir, saúde, tudo, né, gente? Eu quero fazer uma viagem, né? Eu quero me locomover, eu preciso de recursos. E como é que eu vou ter esse recurso? Através do meu trabalho, né? Tudo é pelo trabalho, né? Pelo trabalho a gente progride, porque nada cai do céu se a gente não fizer a nossa parte. Aqui,
Tudo é através do nosso esforço e se eu não fizer a minha parte, a ajuda de Deus não vai chegar. Ninguém, a gente fala assim, claro que ninguém vai recusar a ajuda dos céus, né? Aquela coisa fácil que chega, né? Na nossa mão, ninguém vai recusar. Mas os espíritos superiores não vão realizar o que é nosso dever, como a gente falou. Tudo é esforço, tudo é mérito, porque senão não tem justiça. As pessoas falam bastante assim, né? Ah, eu vou prestar tal concurso, eu vou fazer tal prova. Ah, eu não vou passar. Se os espíritos não me ajudarem, se os santos não me ajudarem, eu não vou passar. Claro que não é assim, né? Onde vai ficar o mérito, né? Onde vai ficar a lei da justiça? Eu posso e o outro não pode. Só as pessoas fanáticas que têm aquela fé cega, que tudo é Deus, né? Eu não preciso fazer nada, tudo é Deus. Eu vou sentar no sofá e as coisas vão chegar, né? Só essas pessoas que realmente são fanáticas acreditam que conseguem as coisas sem esforço, sem empenho, sem trabalho, né? Achando que os santos vão fazer por elas. Deus vai prover tudo na minha vida, né? Eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, mas eu tô lá sentada no sofá, esperando cair no meu colo. Ah, Deus me ama, eu vou todo dia na igreja, né? Eu rezo todo dia, então esse emprego vai aparecer. Que fé é essa? Né? Quer dizer, tá atrofiando o corpo no sofá. Nada vai acontecer. E também existem aquelas pessoas, né, gente, que acreditam que não precisam de ajuda nenhuma vinda do céu. Ah, eu não preciso de nada que vem do céu, né? Eu sou bom, eu consigo tudo, eu sou autossuficiente, né? Porque eu sou inteligente, eu sou capaz. Eles têm uma parte de razão, claro, vamos colocar aí metade, né? Que é o esforço, ok, eu estudo, mas se não tiver a permissão de Deus, não vai acontecer, né? Eu posso ser aquela pessoa que de repente eu tô trabalhando, tô me esforçando, tô guardando dinheiro para comprar um carro e eu não consigo comprar esse carro. Poxa vida, por que será, né? Por que será? Eu sempre, quando eu tenho um dinheirinho guardado, eu preciso gastar em outra coisa, não consigo comprar meu carro. Será que é hora de eu comprar meu carro? Como a gente fala, Deus sabe de tudo. Se eu tô fazendo a minha parte e não tá chegando, não é hora. Será que eu tô preparada para tá atrás de uma direção? Será que eu tenho responsabilidade? Então eu preciso continuar no trabalho. Eu preciso continuar trabalhando, progredindo. Eu vou alcançar se eu estiver fazendo. Tudo é a permissão divina, né? Eu coloquei aqui, né, que eu posso estar preparada, pronta para aquela entrevista de emprego, mas se não for para mim, a espiritualidade vai dar um jeito de mudar todo o meu caminho e eu não chegar para essa entrevista, né? Porque não é hora, né? Eu não tô preparada, na verdade eu não tô preparada, eu acho que eu tô, mas eu não tô para aquele emprego. E o inverso também, né, gente? Eu coloquei aqui, se eu for uma pessoa esforçada, como eu falei da mudança do planejamento reencarnatório, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma doença e pelo meu esforço, pela minha fé, pela minha conduta com os outros, na vida, a espiritualidade superior pode tudo. Pode
curar uma doença que todos os médicos top do mundo não encontraram a cura. Um espírito superior cura, se eu for merecedora. E a gente tem que lembrar que toda bênção recebida, principalmente cura, existe um propósito de Deus. Não é à toa que eu fui curada. Não é à toa que eu tive um livramento, né? Que eu pedi e eu tive essa graça. É Deus pedindo pra gente o quê? A nossa transformação. Para que eu me torne uma pessoa mais conectada com Deus. Para que eu me torne menos materialista, menos apegada às coisas da terra. E que eu compreenda que eu sou, cada vez mais que eu entenda, que eu viva mais o Evangelho de Jesus e que eu compreenda que eu sou um espírito imortal. Que pelo meu trabalho eu tive o meu progresso e eu vou chegar a espírito perfeito pelo meu trabalho, pelo meu progresso, fazendo a minha parte junto com a espiritualidade. E aí eu vou ler rapidinho essa questão do Livro dos Espíritos. A gente está indo para o final. Que ele fala assim, gente, no capítulo 26, Allan Kardec pergunta assim: podemos pedir conselhos aos espíritos? Eles respondem: sim, não há dúvida. Os espíritos bons jamais se recusam a ajudar os que os invocam cheios de esperança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Sabe aquele sofrimento que você está passando? Aquela angústia? Aquela preocupação, aquele medo, de repente um ente querido seu que vai desencarnar ou que já desencarnou e você não consegue trabalhar isso dentro de você, você vai ter ajuda. Mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Então eu sou uma pessoa que eu finjo trabalhar com a bondade, mas eu não tenho bondade no meu coração. Eu tenho bondade só nas palavras, no meu coração e no meu dia a dia, com a minha família, né? Com os meus amigos. Eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, eu sou arrogante. Então, eu posso pedir o que for, eu não vou ser atendida. Eu não tenho conexão nenhuma com Deus. Eu posso estar doente, eu posso estar desempregada, eu posso estar passando fome. Se eu realmente não quiser, não fizer a minha transformação, eu não vou conseguir nada. Tem uma frase, eu só vou terminar com um videozinho. Tem uma frase agora que eu lembrei do André Luiz, gente, que ele fala assim: pelos espíritos superiores, nenhuma prece fica sem resposta.
nenhuma prece fica sem resposta. Então, seja o que for que você precisa, se for legítimo, um pedido legítimo, faz a sua parte e continua pedindo, você vai conseguir. Desde que seja para o seu bem e para o bem de quem está em volta. Lembra, Deus é nosso Pai. Assim como você, pai, mãe, muitas vezes não dá tudo aquilo que o teu filho quer, porque você sabe que não vai ser bom para ele naquele momento, Deus é assim com a gente. Mas a gente quer o quê? Que os nossos filhos, que o nosso filho se esforce, que o nosso filho trabalhe no bem, que ele tenha mérito daquilo que ele deseja. Porque se eu der tudo pro meu filho, eu não vou estar fazendo o bem para ele. Assim é Deus. Então, para a gente terminar, eu vou passar rapidinho um vídeo, gente, sobre humildade, né? Sobre a gente estar nessa terra, nessa vida terrena, trabalhando para nossa evolução primeiro, né? Para o nosso progresso, para a gente se depurar de sentimentos ruins, para que a gente possa ajudar, que a gente tenha o amor e a caridade presentes na nossa vida o tempo todo. Eu sempre falo isso, começando na nossa família. E que se a gente pede com humildade, com fé, a gente consegue. Eu vou passar esse vídeo para vocês para a gente finalizar, acho que tem 3 minutinhos. Vou dar uma pausa na nossa música. É um trecho do The Chosen, que eu falei para vocês assistirem na Netflix. Please. She won't ask. Ela é cega, mulher cega. Shula, Ele é Jesus. are you afraid to ask for healing? Yes, Do you have faith that I can heal you? of course. Then why haven't you asked? You have so much to do, Rabbi. So many people need you more. I'm used to this. Shula, look at me. Look at you. I can't see you anyway. I want to see your face. You and Barnaby have been so kind and lovely from the first time I met you. And your faith has been so strong, even though you haven't seen a miracle. You redeemed my friend. Mary's miracle was so clear to me. I didn't need sight. I know. You see better than most in this region. Vocês viram a humildade dela? What? Did it work? It's been so long. I'm afraid to look. It's time, Shula. Did it? Yes, it worked. I can see you're not as handsome as you said. Thank you.
gosh. Thank you. Thank you. Thank you, friend. Please. Então vocês viram? Ela conseguiu a cura, né? E isso acontece, continua acontecendo até hoje, né? Pessoas que conseguem, o que ele falou foi a sua fé, mas foi a sua verdadeira fé, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho a conexão com o espiritual, que eu entendo o valor da humildade, da fé, da dedicação com o próximo, né? Se eu tô fazendo a diferença aqui na Terra, encarnada para Deus, se eu tô sendo um instrumento dele, as respostas para as minhas orações vão ser mais claras. Então, é a gente se enxergar servos de Jesus, se transformar, se transformando e transformando aqueles que vivem com a gente. Tá bom? Ajuda-te e o céu vai te ajudar. Trabalha, progride. Os espíritos vão te auxiliar, não tenha dúvida disso. Então é isso, aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Se vocês, como eu passei esse videozinho, né? É do The Chosen, a primeira temporada tá na Netflix. Se vocês puderem assistir, é uma série maravilhosa. Muito, é como se fosse um evangelho, né? É como se fosse o nosso evangelho na televisão. O nosso evangelho na prática, né? Com Jesus, os apóstolos. É a visão de Jesus pelos apóstolos, né? É uma forma da gente se conectar, né? Eu sempre falo, claro que é legal a gente tá assistindo filmes da Netflix, né? Mas reserva sempre, gente, um tempo para estudar espiritismo, estudar a doutrina espírita, né? Assistir filmes relacionados com Jesus, né? E a conexão vai aumentando, tá bom? Então vamos finalizar. Gratidão para todo mundo. É isso aí. Vamos finalizar, vamos agradecer esse momento. Fecha os olhos. Sente essa energia vinda dos espíritos superiores que já se preparam para retornar para o plano espiritual, levando os amigos que aqui fizeram junto com a gente o Evangelho, os nossos amiguinhos desencarnados, entes queridos que vieram participar com a gente, entes queridos que já passaram para o outro lado, que vieram visitar as suas famílias. Creiam nisso,
sejamos gratos, tenham a nossa gratidão, tenham o nosso carinho, tenham o nosso amor. Pedimos para Deus, para Jesus, aos nossos anjos, para que a gente possa cada dia mais aumentar essa fé, essa conexão, a nossa humildade, para que a gente possa ser um instrumento de Deus aqui na Terra e que a gente possa alcançar tudo aquilo que a gente deseja, de preferência os desejos da alma. Estamos todos unidos num só objetivo: a prática do bem, a prática do amor e da caridade. Agradecemos aos espíritos iluminados que finalizaram todos os trabalhos e finalizamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Gratidão, gente. O nosso evangelho vai estar salvo, tá? Aqui no Instagram. Eu vou colocar depois ele no nosso no YouTube, tá? Tem o nosso canal do YouTube, Paula Sano Espiritismo. Todos os evangelhos lá, direitinho. Corre lá, se inscreve, compartilha. E uma semana maravilhosa, gente, maravilhosa, iluminada, abençoada, com muitas conquistas. E pega na mão de todo mundo. Não larga ninguém. Aproveita cada dia da sua encarnação, porque a gente não sabe quando que a gente vai voltar para o plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Lembra, quem já foi tá mais vivo do que nunca, só tá esperando a gente, tá bom? Um beijo, gente, amo vocês. Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa de novo, tá bom? Até segunda.